pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Equilíbrio Cast. Hoje estamos com a nossa convidada, Laura Lemos, fonoaudióloga da Ponto de Equilíbrio. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, Carol. Fale um pouquinho sobre você. Eu sou natural de Minas Gerais, então. Sou fonoaudióloga formada pela PUC Minas desde 2021, com especialização em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein. Tenho cursos na área de disfagia pediátrica, neonatal, disfagia em cuidados paliativos especificamente, aprimoramento em neonatologia, pediatria e também sou membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Legal. Como percebemos, né, você tem algumas formações aí de cuidados paliativos, né? Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, queria que você falasse quem são essas pessoas que são beneficiadas por esses cuidados paliativos e o que são esses cuidados paliativos? Então, o cuidado paliativo, ele é uma prática de saúde centrada nas pessoas, né? Em qualquer pessoa de qualquer idade, então, idoso, recém-nascido, adulto, criança, adolescente, que estejam enfrentando qualquer tipo de dificuldade, de desafio relacionado a uma doença grave, ameaçadora da vida. Então, pessoas com diagnósticos crônicos, com doenças degenerativas, de qualquer origem de degeneração. Então, essas pessoas, elas podem enfrentar diagnósticos relacionados ao próprio estado de saúde e ao estado de saúde de alguém amado. Então, no cuidado paliativo, a gente também acolhe a família, os cuidadores, todo mundo ali que realmente enfrenta uma dificuldade relacionada a uma doença, independência da doença seja em si ou no próximo. E me conta pra gente, o que te motivou a procurar estudar sobre essa especialidade, que creio que não é uma coisa tão comum, né, da gente buscar estar estudando. Onde que foi que nasceu essa curiosidade por esse assunto? Então, nasceu de uma experiência pessoal, que a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala muito em luto, não só no luto da perda física da pessoa, a gente fala de lutos diversos. E meu avô faleceu de câncer quando eu tinha 10 anos. Ele faleceu em 2011, um câncer de pâncreas com metástase no pulmão. Então, ele faleceu e eu era muito apegada no meu avô, muito mesmo. E eu passei 7 anos, de 2011, né, que foi quando ele faleceu, até 2018, num processo de luto prolongado, que é quando... depende de diversos fatores. Então, na verdade, meu avô faleceu num momento delicado da minha vida e eu perdi muitos rumos, né? Eu parei de ter perspectiva de futuro em muitas coisas. Então, eu passei a minha adolescência toda em luto. E é um luto muito sofrido, um luto visceral mesmo, que poderia ter sido prevenido, né? E aí, logo que eu entrei na faculdade, passando metade do curso, eu conheci os cuidados paliativos. Antes desse tempo, você teve algum acompanhamento psicológico ou não? Sim. Você conseguiu perceber que você estava nesse luto? Alguém que percebeu seu comportamento? Como que foi? Quem te mostrou ou foi você que percebeu que algo estava errado? Quando meu avô recebeu o diagnóstico, eu comecei a fazer terapia. Só que em alguns outros contextos da minha vida, após a morte dele, eu falei, não, eu não preciso mais. Eu, com 10 anos, achava que eu sabia muito, né? E aí, passei esses anos em luto. E aí, infelizmente, né, o luto acarreta muita coisa na nossa vida. Eu passei anos com uma depressão bem significativa, que impactou várias áreas da minha vida, da minha relação comigo, da minha relação com os outros. E nisso, eu entrei na terapia de novo, eu tinha 16 anos, que é aí que foi identificado que eu estava num processo de luto, né, que eu sempre chorava muito, sentia muita saudade. Todo o motivo do meu sofrimento sempre retornava para a perda do meu avô. E foi ali que foi identificado. E eu só descobri que tinha um nome para esse processo extremamente dolorido e comprido quando eu já estava na especialização de cuidado paliativo. Porque, para mim, eu era só uma pessoa que não sabia lidar com emoção. Mas eu só tive essa noção de que existe realmente um transtorno relacionado a progresso de luto mesmo, né, o processo de luto, depois quando eu já estava na especialização e com muita terapia também. Então, quando eu comecei uma terapia focada para o luto, eu consegui
lidar melhor com isso. Né? A minha vida saiu em torno de luto, ela começou a crescer de volta. E tem um ponto, Laura, desse processo que você fala, aqui foi a virada de chave durante a tua especialização? Alguma aula, algum conteúdo específico ou não? Você se recorda de alguma coisa assim? Durante a especialização, eu tive mas eu tive um antes também. Na faculdade, eu acabei não vendo conteúdo de cuidado paliativo, porque infelizmente é um tabu ainda, né? Sim. E eu acabei não vendo esses conteúdos de cuidado paliativo na faculdade, mas pesquisando sozinha, aquela coisa de a gente estar quase formando, vou fazer residência, vou fazer pós, o que é que eu vou fazer? Eu tive um momento de participar do Festival Infinito, que é citei o nome do programa. Que eu tive a oportunidade de participar de um evento que tinha conversas sinceras sobre viver e morrer. E foi de extrema valia para mim, assim, começar a perceber o cuidado, começar a perceber os processos, as pessoas. E aí, na especialização, foi a aula de pediatria, que eu já amava cuidado paliativo. Muita gente que me conhece fala que eu vejo paliativo em tudo. Sim. E realmente, mas a aula de pediatria para mim foi uma virada de chave, porque a pediatria, ela é um contexto completamente diferente de cuidado, é um contexto completamente diferente de sofrimento, de cuidado e de vida mesmo. Então, na pediatria eu falei, eu vou escolher isso, não tem como eu fugir. E na tua apresentação você até trouxe, né, que o paliativos, esses cuidados prolongados, não se refere somente ao idoso, ao que está acamado, e sim às crianças, aos adolescentes. Então, esse é um dos mitos que se tem com essa prática. Tem outros mitos que você pode estar compartilhando com a gente? Exatamente, Carol. Tem outros mitos, sim, diversos, mas o mito de que somente pessoas idosas e adultas morrem, né? A pessoa idosa, ela morre de uma maneira natural. O adulto morre por uma questão mais fatídica, né? Tipo, nossa, que pena que ele adoeceu adulto. Sim. E as crianças? Tem muita criança doente, né? Criança também morre, né? Criança também adoece. Então, isso acaba sendo um mito que prejudica muito o trabalho de quem trabalha com essas crianças, né? E tem um mito de que cuidado paliativo está diretamente ligado com morte. Eu sei que eu falei de morte aqui, mas o cuidado paliativo ele pode e deve começar bem antes, né? A partir de um momento de um diagnóstico, ele já pode começar. Mas também tem o mito de que o paliativo vai ser algo quando não há nada mais para ser feito. Sempre tem alguma coisa para ser feita. Sempre. Mesmo que o foco daquilo não seja uma cura, não seja uma deshospitalização, mas sempre tem alguma coisa a ser feita. Ele vem como um precedente de quando a coisa começa a ficar ruim, digamos assim? Ele vem com uma preparação para isso? Então, para esse momento, para essa... como... Vem. Não deveria somente vir assim, mas vem. Voltando um pouquinho em história, a medicina ela tem uma base paliativa. A medicina, sem toda essa tecnologia, ela é controle de sintoma, conforto, qualidade de vida e qualidade de morte. Então, a base da medicina é o cuidado paliativo. Legal. E aí, com todas as tecnologias que vão acontecendo, com o medo das pessoas em relação à morte e ao adoecimento, acaba que esse básico, controle de sintoma, conforto, qualidade de vida, fica um pouco para trás. E o que fica na frente é o viver a todo custo, independente de viver bem ou não. E do sofrimento do outro, né? Exato. E você falando, eu lembro do meu avô, eu também tinha uma ligação muito forte com o meu avô, e ele já estava muito doente, estava acamado, e nós, a família, não queria, já estava vendo até a partida dele, e nós ali, não, vamos ir fazer oração e tal, e era muito difícil, né? Nós não tínhamos esse conhecimento, o que nós queríamos era ele ali pertinho da gente, né? E hoje a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu consigo também falar sobre isso, como você também falou do teu avô, né? Dentro do pouquinho do que a gente vive, do que a gente vê. Então, eu acho que é um assunto muito relevante, muito interessante para que a gente tire esse peso, né? De como é falado, né? E eu acho que só é tirado o peso a partir do momento que se conhece sobre o assunto, né? Com certeza. Então, essa que é a ideia realmente de você vir esclarecendo, falando isso pra gente, e até de como você falou muito das questões emocionais também, né?
como que essa... Existe uma equipe para esse cuidado? Como que funciona? Cuidados paliativos é formado por uma equipe? Ele vai na parte espiritual, na psicológica, na física? Como que funciona essa equipe? Carol, essa vez eu vou te responder em duas partes. Eu vou falar primeiro do cuidado, depois da equipe. Ótimo. Tá? O cuidado do cuidado paliativo, ele é multidimensional. Então, ele olha para a pessoa que está sofrendo, independente se é o paciente, a família, geralmente é todo mundo, Sim. né? Ele olha para a pessoa que está sofrendo na questão de física, na questão de dor e desconforto físico, na questão de dor e desconforto espiritual, psicológico e social. Então, esses sintomas que eu falei que devem ser controlados, eles podem parecer de diferentes formas e ter diferentes bases. Por exemplo, uma pessoa que está sentindo muita dor. Já tratou com medicação, com troca de posicionamento, com manobra, com diversos tipos de terapia, essa dor não passa. Quando a gente olha a base, pode ser uma dor social, por exemplo. Eu vou explicar agora um pouquinho de cada dor. A dor física é essa questão orgânica, né? É sentir dor no seu corpo. Dor em alguma função que você executa com o seu corpo. Físico. A dor psicológica é aquela dor existencial. Aquela dor de... Nossa, eu tô passando por um momento difícil. A minha mãe tá me vendo doente. Eu tô vendo meu filho doente, né? É aquela dor realmente que a gente tem de pensamento mesmo, né? E isso reflete diretamente nas nossas ações, nas nossas outras dimensões de interação com pessoas, né? Sim. Quando a gente não tá bem mentalmente, muita coisa na nossa vida não flui do jeito que a gente espera e a gente fica ainda mais frustrado. Sim. A dor social, para mim, que é uma das mais difíceis de serem controladas, porque não tem um medicamento que resolve desigualdade social. Então, a dor social, ela geralmente está relacionada com as funções sociais das pessoas. Então, nossa, de repente eu não consigo mais ir na escola. Eu jogava futebol toda semana com meus amigos, agora eu não consigo mais, né? Então, a função social, ou às vezes uma pessoa talvez mais velha, eu sou o único provedor dessa família. Quando eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Quando eu morrer, quem vai colocar dinheiro na casa? Sim. Né? Então, preocupação, que aí já junta a dor social e a dor emocional. Sim. E a dor espiritual, ela está relacionada com a fé, com a religiosidade e com a espiritualidade de cada pessoa. Não necessariamente ligado com uma religião. Então, a dor espiritual é aquela, nossa, Deus me abandonou, por que isso está acontecendo comigo? De não ter crença numa vida aquém da vida física, ou de começar a ter uma crença a mais nisso, sabe? Então, está relacionado com a espiritualidade e a religiosidade das pessoas. E tem também a dor total, que engloba isso tudo, porque a gente sabe que geralmente o problema não vem só, né? Então, que engloba isso tudo. E esse conceito de dor total, ele foi inventado, entre aspas, por uma pessoa que chama Cicely Saunders. A Cicely Saunders, ela foi uma médica, enfermeira, assistente social, que foi a fundadora, assim, do movimento de cuidado paliativo no Reino Unido e acaba aqui disseminando no mundo inteiro, e do movimento de hospice, que é uma clínica de transição. E a gente brinca no estudo que a Cicely Saunders, ela é a equipe multi numa pessoa só. Assistente social, enfermeira e médico. Sim. E aí agora, já respondendo a parte da equipe, quem cuida dessas dores? Né? Fisioterapeuta, fono, terapeuta ocupacional, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, capelão, que muitas equipes de cuidado paliativo têm um capelão, né? Que é o profissional responsável por trabalhar as questões de espiritualidade e religiosidade num ambiente de saúde, né? Num hospital, numa instituição. E advogado entra, né? Também. Então, o assistente social vai olhar mais para questões sociais. Mas essa equipe inteira, ela tem que estar todo mundo atento. Sim. Então, vamos supor, o paciente, ele tem um vínculo maior com a físio do que com o médico. Sim.
que às vezes o médico passa lá uma vez por dia, a físio passa 2, passa 3, né, para algum procedimento. Então, ele pode relatar coisas emocionais para a físio que ele não relata para o médico. Então, essa equipe estar alinhada para o centro do cuidado ser aquela pessoa é de extrema valia. Porque comunicação em cuidado paliativo é uma ferramenta. Sim. Ela é essencial. E ela não é nem só, tem que manter uma boa comunicação para ser algo linear. Não, ela é uma ferramenta. E vocês olham esse paciente, vamos dizer assim, por todos os ângulos, né? Todos os ângulos. Vocês olham ele realmente, destrincham, né? Porque realmente nós temos aquele hábito de vamos para o psicólogo, a gente cuida só da parte, de repente, emocional, mas não olha para a parte motora, ou não olha para a parte espiritual, né? Nós vamos cuidando do que está mais gritante, isso, né? E a gente cuida daquilo que está mais gritante, e esquecemos do outro resto. E o outro resto depois vai pesar também, né? E por que a comunicação também é importante aí? Porque a gente cuida do que mais incomoda a gente, né? Então, talvez, se eu me sentisse mais desconfortável em ficar deitada o tempo todo, eu vou querer botar aquele paciente para se movimentar. E aí, talvez o paciente não queira. Sim. Né? A gente tem que olhar a necessidade do paciente, mas sem esquecer que ele não está ali só. Sim. Tem a família, tem os cuidadores, a gente mesmo. Ele não deixa de ter a vontade própria dele, Não deixa de ter né? a vontade própria dele. E a gente, mesmo que ele não consiga comunicar essa vontade própria, a gente tem que adequar todo o tratamento de uma maneira extremamente global e ampla para que aquela pessoa consiga ser mantida com uma dignidade e com uma autonomia. Legal. Então, o objetivo principal do cuidado paliativo é minimizar a disfunção e otimizar a função. Né? Então, o que ele tem, vamos tentar manter. O que ele não tem, que ele não consegue, vamos tentar diminuir isso. Né? Se ele não consegue jogar o futebol, vamos tentar deixar ele ver os jogos mais a miúda, vamos jogar futebol de botão, vamos jogar estratégias, né? Como que a gente pode continuar mantendo ele próximo do futebol, mesmo que não jogando, né? E lógico que além de todo o tratamento de dor que os médicos fazem, o suporte que os enfermeiros dão, né? E tem também pessoas que elas não estão nesse ambiente hospitalar. Sim. E as equipes de cuidado paliativo, como você bem disse, Carol, não é uma coisa tão comum, né? Existem grandes centros de cuidado paliativo no mundo e no Brasil, né? Que aí, por exemplo, que o grande centro do Brasil é o Sudeste, né? Então, no Sudeste é onde a gente tem mais equipe mais completa. Sim. Mas existem equipes também que são formadas por um médico paliativista, uma enfermeira paliativista, só. E alguns outros profissionais que são profissionais da instituição de saúde ou alguns outros profissionais que têm ali um apreço pela formação, mas não têm ela propriamente dita. Então, o cuidado paliativo ele é um trabalho muito amplo de equipe, que às vezes a gente não tem essa equipe. Não tem. Seu olhinho brilha, né? Quando Brilha, você fala apaixonada. sobre isso. Nossa, seu olhinho chega a tá brilhando, né? E como que isso se enquadra hoje ali no perfil da Ponto de Equilíbrio? Porque você veio trazendo desde a tua chegada sobre, né? E a gente, cuidados paliativos, né? E era uma coisa mais longe, né? Sim. E aí você foi tendo algumas reuniões e tal. Como que hoje isso se enquadra ali dentro? Como que você vê essa dinâmica ali, até com a sua... Porque somos uma equipe multi, né? E eu tô vendo que vocês estão tendo algumas reuniões. Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso. E é engraçado, porque eu realmente vejo paliativo em tudo. Quando eu fiz a primeira entrevista de emprego com vocês, eu falei com a minha mãe, eu vou. Aí ela, não vai, né? Vai ficar longe de mim. Falei, mãe, eu vou trabalhar com paliativo pediátrico. E aí ela, tá, então vai. E eu cheguei aqui e eu falei, tá, agora eu tenho que conscientizar. Tirar o que é esse ruim do paliativo, essa coisa péssima, que linguisticamente, na língua portuguesa, virou, né? Sim. Vou fazer um paliativo. Não, paliativo não é uma resolução temporária. Paliativo é uma prática vital em saúde. Sim. Então, como que isso se enquadra na ponto de equilíbrio? No perfil de paciente. Como eu disse, os diagnósticos são o que guia a indicação ou não de cuidado paliativo. Então, pacientes com doenças crônicas,
que é, por exemplo, paralisia cerebral, algum diagnóstico de doença sistêmica. Hipertensão é um diagnóstico possível de ser paliável. Diabetes é um diagnóstico possível de ser paliado. E eles não estão relacionados com morte, né? Estão, se não bem tratados, que aí volta na questão do controle de sintoma, que é o básico, né? Paralisia cerebral, síndromes, alterações genéticas, doenças crônicas mesmo, que vão passar um longo período com aquela pessoa que geralmente não leva à cura. Doenças degenerativas, doenças neurodegenerativas, degenerativas sistêmicas. Então, pelo perfil de paciente mesmo. E aí, quando a gente chega, a gente vai observando outras coisas, né? Não só aqui, como em muitos lugares, se não todos, cuidadores em extrema sobrecarga, né? Que cuidam daquela criança sozinhos. Foi uma das coisas que você percebeu de imediato ali, né? Pessoas extremamente exaustas, que têm a vida totalmente voltada para o cuidado de uma outra pessoa, né? E que sofrem muito com o diagnóstico, sofrem muito com conseguir as terapias que querem, com receber essa terapia não é indicada para o seu filho agora, né? Que sofrem muito com conseguir médicos, com transporte, com conseguir exames, conseguir cadeira, conseguir órtese, é muita coisa, né? Então, famílias que não têm tanto esse suporte. Né? E nós podemos dizer, Laura, que tudo começa, então, pela conscientização, pelo conhecimento, né, na verdade. Conhecimento, conscientização, né, e vocês irem apresentando, né, como que essa prática realmente funciona na prática. Isso. Né? Eu acredito que é por aí. Porque o que mais preocupa quando a gente fala de cuidado paliativo é a recusa. Porque, igual eu disse, o paliativo ele virou uma palavra de uso geral, de mau uso geral, né? Então, primeiro, se eu falar assim, Carol, vamos colocar, você falou do seu avô, vamos colocar seu avô em cuidado paliativo? No primeiro momento, se você não tem o conhecimento, você falaria, não, meu avô não tá morrendo, né? Então, a gente tem que fazer o conhecimento, a educação, a conscientização e principalmente a desmistificação. Então, é como se a gente fizesse, por favor, conhece isso aqui que eu tô falando? Não, e até eu vou me colocar no lugar agora de quando nós fomos falar sobre o tema, né? Aí eu falei, mas nós vamos falar cuidados paliativos. Aí você pode usar cuidados prolongados, então. Eu falei, eu acho que vai ficar melhor cuidados prolongados, né? Para você ver que nós ainda estamos engatinhando no processo. Mas o que eu acho que é legal, o que nós queremos, assim, né, envolver o pessoal nesse podcast, para realmente conhecer, ouvir falar, querer ouvir falar, né? Eu acho que a gente querer escutar, que nem você falou, já tem dificuldade de quererem falar sobre o assunto. Eu acredito que já é um bom início, né? Sim. E tem muita gente bacana que fala sobre. Muita gente bacana. E, geralmente, quem fala de cuidado paliativo fala de muito do coração. Né? É o que eu falei, seu olho tá aqui e tá brilhando. Porque geralmente todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem uma história, né? O sofrimento de cada um é individual, o vínculo que a gente nunca cria o mesmo vínculo com duas pessoas. Então, realmente, quando a gente para pensar... E aí, só voltando um pouco, que eu esqueci de comentar, quando você falou que o paliativo ele só vem nesse momento mais grave, infelizmente, geralmente quando eu estava na especialização, os médicos, né, trabalhando em hospitais, reclamavam muito disso. Falavam assim, nossa, eles só mandam pro paliativo quando a pessoa já está em processo de morte. Né? Sendo que o paliativo, ele idealmente precisa desse tempo para adequar as funções sociais, para conhecer o paciente, conhecer a família, ter aquela identificação da dinâmica daquela família, que contexto social que ela vem, que contexto emocional ela vem, se aquela é a primeira doença grave que ela tem, porque às vezes a pessoa pode ter um histórico imenso, ou na família, por exemplo, uma mãe que falece de um câncer de mama genético, deixa filhas muito angustiadas, né? Não é culpa da mãe, mas deixa filhas angustiadas pelo futuro. O que acontece? Quando a gente tem uma relação com a morte, a gente entra em perspectiva a nossa própria vida, né? A nossa própria finitude.
Então, por isso que é desconfortável. Porque a gente não quer pensar em quando a nossa vida vai acabar, mas a gente precisa pensar em como ela vai acabar. Não é, eu vou sofrer um acidente ou eu vou morrer doente no hospital. Você não tem controle disso. Mas você pode ter um controle da qualidade de tratamento que você vai receber. Né? Então, o ideal, Carol, seria que a partir do momento do diagnóstico já fosse indicado, né? Independente se é uma doença que está num estágio mais avançado ou não. Né? E eu acredito que vocês chegam para, por exemplo, para dar o atendimento para esse paciente que está com um quadro que foi indicado, o paliativo, mas vocês acabam cuidando de uma família, né? Porque chega ali você vê toda a outra família também cansada, esgotada, e entra aquilo que a gente falou, né? A parte emocional, né? Já bem esgotada, ou seja... E principalmente se tratando de crianças e adolescentes, o que acontece? Muda essa ordem natural das coisas, né? Primeiro morre o avô, depois os pais, depois a criança, que agora já não é criança, já é um adulto, às vezes até um idoso. Que era até o que eu ia te perguntar, era isso. Qual que é a relação dos cuidados paliativos com a morte, né? Qual que é essa relação, assim, né? O cuidado paliativo com a morte é colocar as coisas realmente em perspectiva. A gente trabalha muito com a comunicação. Tem que ser adequado o que o paciente consegue ouvir, o que a família consegue ouvir agora. Então, tem que ter muito tato. Né? Então, vamos pegar uma situação de um paciente grave. Colocar em perspectiva o que ele viveu, o que ele sente em relação ao que ele viveu. Porque, às vezes, a gente vive uma vida de frustração. Né? A situação emocional daquela pessoa, o contexto, as coisas que ela conquistou, que ela não conquistou, o que gera essa angústia nessa pessoa. Às vezes, se ela não tem angústia nenhuma, se ela está ali completamente em paz, mas aí a gente olha para o lado dela e a pessoa que está junto com ela está completamente não em paz. Né? Então, o cuidado paliativo ele é multidimensional, multipessoal também. O tratamento ele é focado no indivíduo, na pessoa. O centro do tratamento vai ser o paciente, na autonomia, na decisão, na tomada de decisão e na dignidade dele. Mas a gente sempre leva em consideração os outros. Porque está todo mundo envolvido. É vínculo, é afeto, é uma pessoa, né, que leva junto muitas outras. Então, nessa parte ainda das crianças, de mudar a ordem natural, ainda tem uma questão que a criança ela é um pouco desvalidada, né? A gente tem como se a criança fosse um mini adulto, mas ela não é. Ela é um ser em desenvolvimento, que não quer dizer que por ela estar em desenvolvimento, ela está subdesenvolvida. Não, ela está criando o desenvolvimento dela. A criança tem percepção de sofrimento dela e dos outros, tem percepção de perdas, tem percepção das emoções, tem percepção do contexto, né? Então, se tratando de criança, a gente tem que focar muito mais na criança e preparar muito mais a família, na questão de, olha, o seu filho ele tem um diagnóstico grave, mas a gente tem essa e essa e essa e essa e essa possibilidade. Às vezes a gente não tem tantas também, a gente pode falar, a gente tem essa e essa possibilidade. A gente primeiro vai ver o que ele quer, vai ofertar os recursos que precisa para a gente conseguir tentar mensurar, nem que seja um pouquinho da decisão daquela criança. Né? Então, se ela tem uma limitação cognitiva, a gente tenta facilitar ao máximo. A gente não vai perguntar, você gostaria que a gente fizesse um procedimento de traqueostomia em você? Não, ela não vai compreender isso. Né? A gente teria que explicar de uma outra maneira. Se ela tem uma limitação comunicativa, a gente tem diversos recursos comunicativos hoje em dia. Então, a gente pode ofertar isso de uma outra maneira. Mas é 100% centrado no paciente. E às vezes acontece o paciente estar em paz e a gente tem que paliar mais a família. É o que eu imaginei. Né? Que sofre muito também. A gente sabe disso porque, por exemplo, eu vivi na pele, né? O tanto que a gente sofre de uma perda. Mas te traz não sei se é conforto, seria a palavra, né? Mas quando você fala vai dar uma notícia, né, para a família que vai entrar em cuidados paliativos, né, e tal. Mas se tem alternativas, né? Se tem, de repente não é o que elas estão esperando,
né? Mas que é uma alternativa pensando em todo esse contexto que você falou, Sim. né? Eu acho que é se agarrar nessa informação, né? Isso. Nessa possibilidade de que não dá para ir por aqui, mas que tal irmos por aqui Uhum. também, né? Pode dar Exato. certo. E que também há coisas a serem feitas nos mínimos dos mínimos dos mínimos detalhes. Dos mínimos. Quero que mantenha a boca do meu filho hidratada. Talvez essa é a função do cuidado ali. Que legal. Sabe? A gente complica, né, as coisas. A gente tão mais complica simples. muito. Quando eu paro para pensar em cuidado paliativo e nessa questão histórica, eu falo, a gente desenvolveu tanto, mas a gente regrediu tanto no cuidado de pessoa. A gente desenvolveu muito no cuidado de doença. Mas a pessoa acabou ficando um pouco para trás nessa... Que é o que mais você sente, tendo essa imersão dentro desses cuidados paliativos. Então, se você pudesse falar hoje, eu percebo que é isso, sim, seria esse. Sim, porque a gente fala muito de desproporcionalidade terapêutica, do que aquela criança precisa, do que ela dá conta, do que ela faz. Às vezes a criança não só a criança, né? O paciente ali, vamos pegar um exemplo extremo, faz 3 sessões de hemodiálise por semana. Ele já está num processo muito grande de falência, talvez. E aí entra uma outra questão, a proporcionalidade terapêutica. Em equipe, a gente fala, momento de crise, a gente não comunica má notícia. Legal. Né? Porque nenhuma decisão é tomada no momento que você recebe talvez um dos maiores baques emocionais da sua vida. Que cai com aquilo que você falou um pouquinho lá atrás, quando a cabeça está preocupada só com aquilo. Ou seja, não vai focar em mais nada que você falar ali, né? E aí, na tomada de decisão, a gente senta com a família, no mundo ideal, né? Que seja uma família que aceite bem. Porque é sofrimento. A gente, realmente, o cuidado paliativo, me deu um outro olhar de, nossa, fulano só caça problema, fulano só acha coisa ruim. Gente, fulano tá sofrendo horrores por causa disso, né? Então, essa questão da comunicação, sentar, conversar, falar, olha, diagnóstico é tal. Prognóstico é assim, assim, assado. O que você sente? O que você entende disso? Legal. Quando você recebeu esse diagnóstico, como te contaram? Quem te contou? Como te contou? O que te explicou? Para entender onde que a cabeça daquele familiar, daquele cuidador tá. O primeiro passo, então, é ouvir. Ouvir, vasculhar, tudo isso seria ouvir. E a partir dali, vocês começam a... Sim. A Cicely Saunders, ela até citava que não tem nada que possa ser dito... É algo parecido, não estou falando exatamente a citação. Mas não tem nada que possa ser dito por alguém que não saiba ouvir e fazer silêncio. Né? Maravilhoso. Porque é de escuta. Para você entender sintomas que você não enxerga, você tem que ouvir, você tem que ver. Então, receber o diagnóstico, a gente tem tal caminho. E dessa proporcionalidade, ele não aguenta mais fazer tal tipo de procedimento. Ou, às vezes, ele aguenta, mas ele não quer. Gera sofrimento para ele. Um sofrimento físico. Que para você se ele fizer esse procedimento, ele pode garantir mais 2 meses de vida comigo. Mas para ele, se eu fizer esse procedimento, vão ser mais 2 meses acamado. Então, tem que pesar muito o que a pessoa tem, o que ela dá conta, o que ela recebe. Então, a gente tem que parar de olhar para o paciente como uma doença, né? Pelo diagnóstico. Então, o paciente não é CID. A gente fala muito isso, né? Muito. Mas, realmente, o paciente não é a CID. Que, geralmente, essas doenças, elas vêm com diagnóstico global e com diagnósticos associados. Por exemplo, um caso, câncer de pulmão, vem aí com diagnóstico de dispneia. E aí a dispneia já pode gerar uma disfagia, por exemplo. Então, uma descompensação, uma insuficiência cardíaca. Então, por causa da questão pulmonar, né? Então, vem com subdiagnósticos. E tudo isso é controle de sintomas. Você não vai tratar somente o câncer do pulmão. Você vai tratar a dispneia, você vai tratar a disfagia, você vai tratar a dor, você vai tratar tudo. E, além de tudo, a pessoa, né? Porque você não tira o câncer e fala, vou tratar só essa parte aqui. Tá dentro de alguém. Não existe. Né? E aquele alguém que tem emoções, que tem sentimentos, família. Que tem família, né? E que tem tudo. E em cuidado paliativo a gente fala muito também sobre transferência, né? Todo mundo já perdeu alguém.
a gente trabalha na área de saúde e a gente já teve pacientes que nos lembraram outros, que nos lembraram a gente, famílias que nos lembram a nossa. Então, ocorre isso. E a comunicação, ela tem que estar alinhada nisso, principalmente porque a transferência, ela é ótima no quesito de empatia e compaixão, mas ela é perigosa no sentido de me apeguei tanto nesse paciente que me remete a algo que eu preciso mantê-lo aqui. E aí é onde entra o perigo da desproporção, do que ele dá conta, do perigo de não respeitar a dignidade e a autonomia daquele paciente, né? Então, é um trabalho muito delicado. Geralmente as pessoas me perguntam, nossa, mas pesado, né? Você não acha? Acho. É pesado você trabalhar com sofrimento, mas é tão melhor a gente pensar que a gente está tentando, pelo menos, diminuir, né? Do que contribuir para ele. E vocês fazem parte, né? Eu falo vocês que optam e fazem essa imersão nos cuidados paliativos, de olhar com um olhar realmente que uma grande parte da sociedade não está preparada e não conhece. Então, é importante termos pessoas como vocês que, né, que vêm fazer isso que nós estamos fazendo hoje, né? Que vêm trazer um pouquinho disso, né? Que nós consigamos, pelo menos, despertar a curiosidade das pessoas, né? De buscarem informações realmente fidedignas sobre isso, trocarem ideia, né, sobre alguém, se já ouviu alguém, já ouviu falar, né? Se alguém que já recebeu o cuidado paliativos, né? Eu acho que a ideia realmente é essa. E quando eu falo que teu olhinho brilha, eu acho que cabe nisso mesmo, de você saber que mesmo sendo pesado, você está ali cuidando, né, da dor de alguém. Quando eu escolhi trabalhar com a neuro também, as pessoas tinham esse hábito de falar, nossa, mas não dá dó, né? É isso, e são escolhas de cuidar, né, de uma minoria ali que de repente não é, né, as pessoas não têm tanto conhecimento do como cuidar, do como olhar, do como tratar, e isso é muito importante. E também, às vezes, as pessoas não terem dimensão do que é, por exemplo, uma dor social, do que uma desigualdade social impacta no funcionamento geral de uma pessoa, né? Eu falo isso porque eu nunca tinha parado para pensar. Eu fui aprender isso na especialização. Eu falei, meu Deus, né? É muito diferente. Fazendo atendimento home care, a gente vê muito, né? Como uma casa é diferente da outra, em dinâmica, em qualidade, em estrutura, em contexto, em localização. E isso mexia muito comigo quando eu trabalhava com uma parte mais assim. Porque a gente vê, falando novamente da relação com a morte, né? Porque eles só chamam a equipe quando já tá bem finalmente grave. É tipo, olha, último recurso, cuidado paliativo. Quando o cuidado paliativo devia ser uma parceria, uma ferramenta desde o início. Desde o momento diagnóstico, desde um primeiro caso de agravo, né? E eles chamam a gente, então eu via muita discrepância na qualidade de morte das pessoas, né? E falando nisso, o Brasil, inclusive, em estudos que todo ano sai, mostra que o Brasil é um país péssimo para morrer. Por qual motivo? Porque a gente tem diferentes tipos de cuidado. Tem a ortotanásia, que é o tratamento adequado para a pessoa adequada, feito de maneira adequada. A distanásia, que é o tratamento fútil para aquela pessoa. Aquilo não vai adiantar nada, não vai mudar o curso da doença. A gente está fazendo como se fosse uma medida ali de cuidado, mas que, na verdade, não é, né? São os tratamentos fúteis. A mistanásia, que é o não ofertar tratamentos para aquela pessoa. Então, a gente tem sistemas de saúde superlotados. Então, tem pessoas que realmente morrem esperando um atendimento, esperando uma cirurgia. Então, a doença agrava muito esperando algum tipo de procedimento que não dá para ser feito mais na hora, que ele não vai mais ser proporcional. Então, para não fazer uma distanásia, aquele percurso todo de espera foi uma mistanásia. Né? Então, a gente tem essa questão da demora de acesso ao sistema de saúde, a questão da desigualdade social, novamente. É muito mais difícil você conseguir um procedimento específico no interior de um estado do que se você está numa capital morando a 15 minutos de um hospital.
Sim. né? É muito mais difícil você ter acesso a diagnóstico, a informação de saúde, saber que talvez aquilo ali seja um sintoma, que seja uma doença, Sim. né? A Você vê, dificuldade... inclusive, nos grandes centros, as famílias que pegam metrô, ônibus para ir tipo, para uma sessão de fisioterapia, por exemplo. A mãe fica meio período só no deslocamento. E, em compensação, a gente vê pessoas que pegam uma van numa cidade para viajar 8 horas para outra para fazer um raio-x. Para fazer um raio-x também, né? Então, a dificuldade do acesso à informação em saúde, o acesso à saúde propriamente dita e aos tratamentos de saúde. Também a questão social do morrer, ela pega aí um pouco também, a questão emocional. Então, é o manter vivo a todo custo também acontece. Eu como fono, falando de medicina, né? Mas é uma percepção que eu vi que era geral, que não era só minha, já na especialização também, que médico não é treinado para perder paciente. Médico é treinado para salvar vidas, né? Então, tá bom, o coração ali tá batendo, tá respirando por aparelho, talvez, tem onda cerebral, muito bom. A pessoa tá entubada, tá cheia tá com sonda, tá acamada, e às vezes era uma pessoa super ativa, uma pessoa que perdeu ali as funções, não teve um período para se despedir da família, a família não viu ele bem num dia, depois chega no hospital, ele está de uma maneira irreconhecível, né? Então, essas questões de dignidade mesmo. Quando a gente fala que no Brasil se morre mal, o Brasil se morre sem dignidade. Né? E não é o problema exclusivo do Brasil, tem muitos países que também têm esse problema, né? Mas estudos também mostram que países onde tem mais aceitações de cuidado paliativo, as pessoas morrem melhor. Por exemplo, o Reino Unido, que é onde eu falei da Cicely Saunders, isso já está bem enraizado na população, né? A questão do cuidado paliativo, do hospice, que também tem uma mistificação vai para o hospice. O hospice, ele é uma clínica de transição, né, para os pacientes que já estão estáveis demais para estar no hospital, mas instáveis demais para estar em casa. Ou não querem estar em casa no momento de morte, que tem ali uma doença grave, processo terminal. Fica no hospice. E vai pro hospice, então vai lá, vai ficar uma semana, vai morrer. Tipo, tô desistindo do meu parente, vou colocar no hospice. Não é isso, né? Onde já tem essa conscientização mais enraizada, tem estudos mesmo que comprovam que a população, ela lida melhor com morte, lida melhor com o processo de honraria, de luto, lida melhor com o processo de doença, de saúde, doença de si, do outro, né? Então, essa questão da dignidade e da autonomia, que é o centro do cuidado do paliativo. E você acha que tá caminhando a curtos passos para isso, ou tá muito longe? Como que você... Vamos falar da situação do Brasil, né? Em si, o que você... Você que está mais perto desse movimento, né? De quando você fez lá a sua primeira especialização e foi fazendo, né, diversos cursos para essa prática. Percebe que vem caminhando de alguma forma? O barulho está aumentando, digamos assim? Sim, o barulho está aumentando bastante. Que legal. E é algo que enche meu coração, porque são projetos incríveis. É surgimento de equipe. Mesmo que a equipe seja um médico paliativista e os profissionais parceiros. Já vi médico pegar próprio carro, botar os profissionais parceiros juntos para ir fazer visita domiciliar em equipe de paliativo. Porque isso está aumentando a equipe, está aumentando a quantidade de equipe em hospital, em posto de saúde, pelas prefeituras. Isso tem aumentado. É devagar? Mas tem aumentado. Sim. E foi essa ideia que você trouxe para a gente, né, Laura? Desde quando você chegou na clínica, da gente conversar mais sobre isso, né? Você já deu um treinamento interno para a equipe da Ponto de Equilíbrio, já fez algumas postagens dela, tem lá no feed da clínica também, falando sobre o assunto, porque é sobre isso. Até parece que não fica, como eu vou falar? Não fica coerente falar que você olha seu brilho para falar de um assunto que as pessoas acham tão pesado, né? Mas quando você traz esse outro lado de esperança, sim, que é uma coisa que não é para estar lá no final, e sim para ser parceiros de quem está ali ajudando a construir,
né, uma qualidade de vida melhor, eu acho que dá para começar a gente a mudar um pouquinho o olhar para isso e falar um pouquinho mais, né, nas nossas rodinhas, assim, Sim. sobre esse assunto. Essa moça que eu citei, a Cecily Saunders, ela até fala que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, Sim. a gente realmente tem que voltar ao olhar de cuidado, Sim. né? Aquele afeto, às vezes a gente sente que a pessoa ali só precisa de prender o cabelo de um jeito mais confortável, de um jeito que ela se sente mais bonita. Vamos supor, ela gosta de prender o cabelo assim, vida toda prendeu o cabelo assim, agora estão prendendo o cabelo dela num coque. Sim. Gera desconforto. Eu não sei qual a mensagem que você vai deixar, né, pro pessoal, mas para mim fica uma mensagem muito pessoal da gente amar mais, né? Que a gente ame mais, que a gente cuide mais, independente das condições, mas que a gente realmente possa levar mais amor, cuidar mais, olhar para o outro e respeitar, né? Respeitar o outro, que ele vai ser ouvido de alguma forma, como diz você, que não seja falando, mas de alguma forma ele vai se comunicar. Sim. Né? Para mim fica essa mensagem. E eu queria saber de você, né? Uma mensagem que você gostaria de deixar, alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria de estar falando também? Não, a gente já falou tanto que eu não tenho mais tanto controle de tudo que a gente falou e tudo que a gente deixou de falar. Porque é uma coisa que, se a gente senta para conversar, vai horas a fio, né? Porque bota a nossa cabeça para funcionar. Muito. E a mensagem que eu queria deixar é que o cuidado paliativo, ele não é sobre morte, ele é sobre vida. A qualidade de vida, o viver bem, que consequentemente leva para o morrer bem, por causa do critério diagnóstico, porque uma pessoa entra em cuidado paliativo. Que o cuidado paliativo não é terrível, ele pode ser sofrido, mas ele pode ser muito bonito, pode ser muito gratificante e pode ser de uma importância incrível para aquela família, porque comunicação gera memória. Então, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente é lembrado, né? O jeito que a gente acolhe é o jeito que a gente é lembrado, o jeito que a gente não acolhe é o jeito que a gente é lembrado. Então, de que a gente precisa cuidar mais, respeitar a individualidade, viver bem para morrer bem também. Obrigada, mas você também tem uma surpresinha pra gente, né? Eu queria ler uma citação de Cora Coralina, porque eu acho que resume bem muitas coisas que a gente discutiu. Então, licença. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Meu Deus, perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por esse momento, por esse aulão, né? Quando eu comecei a conversar com você, eu falei, Laura do céu, eu preciso aprender sobre isso. E hoje eu acredito que você deu um aulão e mais do que isso, você tocou pessoas. Ai, tomara. Eu tenho certeza disso. E obrigada, pessoal, que nos acompanhou até aqui. Espero de verdade ter trazido, né, junto com a Laura e com tanto conhecimento, um pouquinho desse assunto para a gente levar para nossas rodas de conversas, para as nossas famílias, para o nosso ambiente de trabalho, para que fique leve, né, para não deixar para chamar a galera lá no final. Né? Exato. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.